Essas palavras que nós lemos aqui, essas palavras que nós ouvimos, são a introdução da nossa mensagem de hoje, a nossa oração. Aquilo que a gente reduz em uma palavra, mas a gente poderia falar por meia hora. Mas a gente poderia se ajoelhar e ficar falando ajoelhado e colocando diante de Deus as nossas necessidades. E a gente poderia escrever um texto, a gente poderia, se a gente tivesse junto de um amigo querido, a gente não teria dificuldade nem de abrir a nossa angústia mais profunda que está ligada a essa palavra. E é diante de Deus que a gente está fazendo essa oração, e essa oração a gente consegue fazer com a nossa palavra de oração, a gente consegue colocar em uma palavra aquilo que pode ser o significado de uma vida. E a resposta das nossas palavras, a resposta das nossas orações, a resposta para cada palavra que foi escrita aqui, a resposta para a palavra do pessoal da equipe aqui, que também está escrevendo as palavras aqui. A gente está anotando, depois a gente vai ter uma nuvem de palavras ainda hoje, até o final da noite. A palavra que é a resposta de Deus para você hoje é confiança. Essa palavra, no meu tempo de devocional hoje de tarde, na hora que eu estava preparando a mensagem, é essa palavra que é a resposta de Deus para você. Confiança. E o texto que a gente vai ler, que tem a ver com confiança, está em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Essa é a resposta de Deus para aquilo que está apertando o seu coração. Antes de ler o texto, importante você, se você está com a Bíblia aberta, é pensar no capítulo 8 de Romanos. O capítulo 8 começa dizendo assim, a vida no Espírito. É um título que está na NVT. Eu não sei qual é o título que está na NVI, mas eu, olhando aqui, tem um monte de assunto interessante. Mas o ponto que é interessante para nós, a respeito da oração que nós estamos fazendo agora, é o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Então, a gente sabe orar segundo a nossa própria vontade. Isso está na cara. Isso está no coração. Isso a gente sabe. Mas é só assim que a gente sabe orar. A gente sabe orar segundo a nossa vontade. E a gente aprende a orar segundo a vontade de Deus, aprendendo a palavra, lendo, aprendendo. E olha só que coisa interessante. Primeiro de tudo, é que diante de uma tragédia, desse sofrimento que a gente está passando, e a nossa palavra de oração de alguns de vocês tem uma conexão direta com o sofrimento. Agora, na hora que nós estávamos aqui montando, preparando as coisas, conversando com o Adriano, de uma família, para aqueles que estão no nosso grupo, que receberam um áudio, eu contando dessa família que 3 pessoas da família se foram, ou já estou condenando aqui, eu não sei, a senhora estava condenada, né, desenganada pelos médicos até ontem, e já tinham aquela angústia, né, de que a partida está chegando, porque foi desse mesmo jeito que aconteceu com os 2 filhos, então, a mãe e 2 filhos. Imagina essa família toda, filhos adultos, homens adultos, 45 anos, um deles, o outro eu não sei qual a idade, mas 2 homens e a mãe. Essa família está marcada daqui 100 anos. Alguém que é descendente desses homens, alguém descendente dessa família vai lembrar que a pandemia trouxe uma marca para a nossa família que é inesquecível, uma dor que a gente não vai esquecer. É como aquelas tragédias de um acidente automobilístico que leva uma família, ou parte de uma família inteira embora. Quando a gente está diante de uma tragédia, essas perguntas que chegam, como que Deus permitiu, como que isso poderia acontecer, como essa situação, Deus não está cuidando, Deus está distraído, o que está acontecendo com isso? Por que essas coisas chegam? Bom, primeiro é bom a gente lembrar que Deus não está na nossa dimensão. Porque toda vez que a gente olha para Deus pensando que Ele está na nossa dimensão, a gente não tem... a gente trata Ele como se Ele fosse humano, e não como se Ele fosse Deus. A gente trata Ele na nossa dimensão, é como se Ele não estivesse olhando para toda a vida, e a gente já sabe que Ele está olhando para aquilo que já está consumado. Ele já terminou o processo, Ele já vê tudo como acontecido. Então, Ele olha para a eternidade, Ele olha para isso que Ele chama de eternidade, nós estamos presos ao tempo, as coisas não acontecem, ou acontece devagar, Ele não está preso. E aí, a chave para a gente compreender isso aqui, o profeta Isaías escreveu em Isaías 55,
versículos 8 e 9, ele fala assim: assim como é distante o céu da terra, também é distante os meus pensamentos dos seus pensamentos. Então, se você pensar em céu, aquilo que é nuvem, céu nuvem, então as nuvens estão, a partir de 3 quilômetros, né? 3 quilômetros a gente começa a encontrar nuvens. Num dia mais nebuloso, você já vai encontrar nuvens de 3 mil metros em relação ao lugar onde está pisando, 3 mil metros de altura. Olha que distância, assim como é distante o céu da terra, se você pensar em nuvens, 3 mil quilômetros, né? 3 mil metros, desculpa, 3 quilômetros, 4 mil metros. Se a gente pensar em céu nuvem, a gente já vai ter essa distância. E se a gente pensar em céu, outra dimensão, então a gente vai pensar nisso, que está longe de ser aquilo que a gente consegue sequer ter uma referência. Se nós pensamos que a parte azul é o céu, aí a gente está falando de alguma coisa que é mais longe ainda. A gente está falando de outra área, apesar da gente estar vendo, a gente não consegue tocar. Pois é isso. Então, tão distante quanto é os meus pensamentos, quanto é o céu da terra, são os meus pensamentos dos seus pensamentos. Eu sei o que eu estou fazendo. E ele vai falando isso, e a Bíblia vai colocando isso o tempo todo. E aí, a gente não sabe. Então, porque a gente não sabe, olha só o que Paulo escreve para a gente. No capítulo 8, né, versículo 26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque a gente não sabe orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressados em palavras. Eu gosto de explicar isso pensando assim. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. Tinha acabado de fazer 18 anos e eu tinha terminado um namoro. Daqueles namoros que vão e voltam assim, você não sabe quando acabou e quando não acabou, sabe aquela bagunça assim, quem vê de fora é um negócio assim que inexplicável porque as pessoas estão juntas. Era essa namorada que eu tive antes da Adriana. E aí eu estava destruído por esse fim desse relacionamento, né? E como alguns de vocês já devem ter vivido, né? Fim de relacionamento que você, depois que passa, você fala, Deus estava me livrando e eu não tinha percebido. Bom, eu estava nessa situação. E eu lá, estava sentado, olha só que tragédia, eu sentado na garagem da casa do meu pai, sentado no chão na garagem, e sendo aconselhado pelo meu irmão, pastor Samuel, uma bênção, mas naquela época, ele tinha 13 anos, né? Meu conselheiro, para você ver, né? Me aconselhando ali. Acho que não tinha, naquela época ele devia ter 3 canais de televisão, né? Bandeirantes, Globo, SBT, não tinha o que ver na televisão. Ele estava ali, me vendo, chorando, né? E ele ficou me olhando ali, e eu falava aquelas coisas assim, de querer voltar e tudo, falando pro Samuel. Eu imagino Deus lá de cima, e eu dizendo assim, se Deus deixasse eu voltar e tal. Eu imagino Deus lá olhando e falando assim com o Espírito Santo. O que ele está falando? O Espírito Santo deve ter falado assim, nada não. Você como nada? Mas ele está chorando, dá bola para ele não. Mas ele está chorando, o que ele está falando? Aí o Espírito Santo fala assim, ele está falando que ele precisa conhecer logo a mulher da vida dele. É isso. Eu acho que o Espírito Santo ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém. Ele intercede por nós até com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Então teve oração que eu estava fazendo, estava dizendo uns negócios para Deus assim, e não tem nada a ver com a vontade de Deus essa oração. E o Espírito Santo traduzindo para Deus a oração, ele não consegue falar. Ele quer que a tua vontade aconteça na vida dele, mas ele só consegue ver a dor que ele sente hoje. Ele só consegue ver a dor que ele sente agora.
Então, por isso a palavra para nós é perseverança, porque nós só conseguimos ver o que a gente está sentindo hoje, o que a gente está sentindo agora. E ainda que a sua palavra seja como a do Renato, uma palavra no campo da gratidão, a palavra é perseverança como uma resposta de Deus. Persevere. E o texto que eu quero ler com vocês, a partir do versículo 31. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas, por exemplo, que o Espírito Santo de Deus nos ensina a orar, porque a gente não sabe orar, entre outras tantas coisas que o texto fala, até aqui, né, no capítulo 8 e os capítulos anteriores de Romanos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Deus é por nós. Eu acho que você tem que repetir agora. Sabe aquele negócio de igreja? Vamos, fala comigo. Repete aí. Você tem que repetir isso. Deus é por nós. Deus é por nós. Você está junto com as pessoas aí na sua casa, diga, Deus é por nós. Deus é por nós. Não é possível que uma tragédia como essa tenha seja fruto do descuido de Deus, porque Deus é por nós. Deus sabe o que Ele está fazendo, apesar de eu não ver o sentido, Deus sabe o que está fazendo, porque os pensamentos dEle não são os meus pensamentos. E quando eu foco em mim, parece que Deus não sabe o que está fazendo, mas quando eu foco em Deus, eu vejo, Ele cuidou da história até aqui. E será que Ele descuidaria justo agora? Ele cuidou da história até o ano 2021. Descuidou agora. A gente vê as coisas acontecendo, as profecias acontecendo, a gente vê a palavra de Deus revelando fatos que vieram acontecendo em toda a história, e de repente chega em 2021 e fala, agora deixa, relaxa, cansei. Não vou mais fazer nada. Deus é por nós. Deus é por nós. As pessoas podem ter vergonha de você, as pessoas podem ter enganado você, as pessoas podem ter esquecido de você. Talvez teus pais tenham esquecido de você, talvez teu cônjuge tenha te abandonado, teus filhos não ligam muito para você, seus amigos não são leais, talvez você tenha sido ignorado por alguém que você ama. Não por Deus. Deus é por nós. Ele é por nós hoje, Ele é por mim agora, é por você hoje, é por você agora. Ele não era, ou foi, ou seria, Ele é por nós agora. Hoje, Deus é por nós. E se Ele é por nós, a gente vai encontrar essa lealdade. E a lealdade dEle não é maior se você for uma pessoa melhor. E não é menor se você for uma pessoa pior. Porque a lealdade dele tem a ver com o fato dele ser fiel, mas não é fiel a você ou a mim, ele é fiel à palavra dele. Ele é fiel à palavra dele, ele resolve os nossos problemas, ele resolve as nossas crises, ele cuida de nós, ele não esquece de nós. E ele usa esse exemplo ainda, né, usando esse exemplo de Isaías, né, do profeta Isaías, Isaías 49, versículos 15 e 16, fala, pode uma mãe esquecer de um filho que ainda mama? Não pode, não é possível, imagina, né? Pode a Nana esquecer do Bernardo? É possível a Nana esquecer do Bernardo? É possível o Bernardo, ele mamou agora, às 6 horas da tarde, e agora às 8 horas da noite, a Nana fala, Renato, como é que é o nome do nosso filho mesmo? Eu esqueci. Como é que é? Acho que começava com B. É isso. A ideia que a gente tem lá do profeta é isso. Pode uma mãe esquecer do filho, esse esquecimento de... Eu não me lembro, saiu da minha memória. É um esquecimento, sabe aquela pessoa que você conheceu há 2 semanas atrás e de repente você conversa na sua família, como é mesmo o nome daquele seu amigo que veio aqui aquele dia, que estava aqui? É esse tipo de esquecimento
que você sabe que existe, mas você não lembra o nome, que você sabe que tem alguma passagem da gente com aquele vendedor que teve na sua empresa, com aquele comprador com quem você conversou, com aquela pessoa que de repente você gostaria de voltar para fazer um negócio, para retomar uma história, e você não lembra direito o nome, não lembra onde você encontrou, quem te apresentou. É essa ideia de não esquecer completamente, mas não lembrar os detalhes. Então, quando o texto de Isaías está dizendo isso, fala assim, pode uma mãe ter um tipo de esquecimento desse em relação ao filho que mama, ou que mamou agora há pouco, ela pode esquecer o nome dele, ter o esquecimento, não lembrar mais. Mas se acontecer isso, se tiver uma mãe desse jeito, que esquece, então não é aquela mãe, a gente às vezes usa aquele exemplo, parece que é aquela que fica fácil, né? Porque tem mãe que abandona a criança, deixa numa caixa, coloca no lixo. Não, não é essa a comparação, é a comparação de uma mãe e mãe mesmo. Mãe igual vocês aqui, mamães que são aqui da nossa igreja, que cuidaram dos seus bebês, que trocou ali as fraldas dele todas as vezes que precisou, que cuidou dele quando estava doente, que deu mamar para ele até com dor, cansada, doente, fez isso. É dessa mãe que está falando. Pode uma mãe que cuida desse jeito esquecer do filho que ainda mama? Não pode. Mas se isso acontecer, eu jamais esquecerei de você. Porque eu sou por você. Porque Ele é por nós. Porque Ele é por nós, porque Ele está junto com a gente. Deus está com você. Agora, olha só que coisa, essa é a explicação, né? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não dará junto com isso as outras coisas? Porque até que ponto que vai esse negócio dele gostar de nós? Até que ponto vai esse negócio dele, beleza, ele salvou. Ele salvou a gente, mas ele está abandonando? Ele abandona a gente? Ele salvou, mas depois abandona. E a gente sempre tem essa ideia, né, de que ele salvou e depois abandona, mas não é isso. Gente, a gente tem um cuidado dele. Eu falo do Salmo 121, né, que ele cuida da gente na nossa chegada e na nossa saída. Desde agora e para sempre, né? O Salmo 121, ele tem uma descrição inteira de uma vida acompanhada por Deus, em todos os sentidos. Salmo 121 coloca uma descrição de que a gente está acompanhado por Deus o tempo todo. Esse é um salmo bem conhecido, que começa assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, Ele é por nós. Quem é por nós? O cara que criou tudo. E aí o texto vem descrevendo esse cuidado. Ele não descansa nem de dia nem de noite, ele não cochila, o guarda de Israel, guarda a mim também, e vai descrevendo sua entrada e saída desde agora e para sempre. Estou convencido que todos nós temos aquele milagre de chegada. Milagre de chegada. Você nasceu e tem um milagre de chegada. Ali pensando na primeira infância, até os 3 anos de idade. Até os 3 anos de idade, o tempo de gravidez. Eu ainda não encontrei ninguém que não tenha uma história que a mãe e o pai achou que não ia sobreviver. Milagre de chegada. Você tem um milagre de chegada. Eu tenho um milagre de chegada. Minha mãe não conseguia ter o parto. E aí, uma correria daquelas, para chegar num hospital, onde eu nasci, no parto cesariana, 48 anos atrás, no parto cesariana. Gente, foi essa semana, de terça-feira eu faço 48 anos. Essa semana, 48 anos atrás, o parto cesárea devia ser o primeiro daquelas áreas lá do Paraná. Nem sei quantos anos tem o parto cesárea, né? Quem é da área da saúde agora deve estar rindo, porque isso deve ser muito mais antigo do que eu imagino. Mas, se não pudesse ter sido um parto cesariana, teria morrido minha mãe e eu. Teríamos morrido. E na hora que eu nasci, meu pai fala que eu fui levado logo para o atendimento lá, porque eu nasci quase morrendo. Eu estava com os braços e as pernas já sem circulação, não tinha reação. O jeito que ele me viu, com o corpo largado, ele desesperou pelo pior. E, gente, eu tenho alguns problemas assim
coluna, de dor no corpo, mas eu nunca fiquei internado na minha vida. Eu nunca tive de saúde. Esse negócio que leva as pessoas a o problema respiratório, essas coisas eu não tive. Eu quase não tenho nenhuma coisa que me adoece. Mas eu tive um milagre de chegada. Milagre de chegada. Não tivesse naquela hora lá a mão de Deus, eu não tinha chegado. Lembro disso nos meus filhos. Cada um dos três tem um milagre de chegada. Cada um dos três. O Pedro teve uma meningite, meningoencefalite. Tinha 2 anos de idade, desaprendeu a andar, ficou... A gente pensou que ele ia morrer. Aliás, já contei essa história para vocês. Se fosse pela minha fé, eu tinha comprado o caixão e ido lá para pegar ele e trazer de volta no caixão, porque era desesperador, nosso menininho, né, a Adriana grávida da Júlia, e a gente lidando... E o Pedro foi danado para ter meningite, ele teve todas as possibilidades, né? Teve meningite 2 vezes, meningoencefalite, enfim. Foi difícil. Mas milagre de chegada. Milagre de chegada, sem nenhuma sequela. Aliás, a gente vai no médico até hoje. Se conta o que ele teve, para qualquer médico, a gente fica meia hora lá, porque tem que contar a história toda, e quando foi um médico, fez isso, fez aquilo, qual era o vírus, que não sei o que lá, e começa a falar. E a gente não fala, porque a gente não quer contar a história, a gente quer que o atendimento seja rápido. Milagre de chegada. Tem milagre de chegada também, o Deco foi no parto, como aconteceu comigo, milagre de chegada em cada um dos nossos filhos. Tem milagre de chegada com você, então você imagina só, se Ele cuida da gente na chegada, cuida durante a vida, porque Deus é por nós. Ele não vai cuidar na saída? Ele cuida na saída. E se porventura alguém de nós estivermos de partida, Deus é por nós, até na partida. Deus é por nós até quando a gente tem que se despedir de alguém que a gente ama. Deus é por nós. Deus é por nós, até nessa despedida. Então, se Ele cuidou na chegada, protegeu durante a vida, e mesmo que a partida seja precoce, jovem, poderia viver mais. Eu não sei como é que vai ser, eu não sei como é que é, mas eu sei que quando a gente chegar lá, a gente vai compreender que esse cuidado foi, eu não sei se foi pegando no colo, se foi abraçando, mas eu tenho certeza que o Deus que é por nós não nos abandona justo na partida. Então Ele cuida durante. E para você que está agora e colocou teu pedido numa preocupação, eu queria que você colocasse isso como confiança. A resposta de Deus para você: Ele não te abandona, Ele não me abandona. Ele cuida da gente, Ele é por nós, Ele é o Deus que nos traz a confiança. E eu sei que a gente está preocupado com tudo. A gente se preocupa com coisas demais. A gente se preocupa com o boleto dessa semana. A gente se preocupa com o dinheiro. Quem não tem dinheiro se preocupa em ter dinheiro. Quem tem dinheiro se preocupa também. Como é que eu administro o dinheiro? E a gente fica desse jeito, né? Essas preocupações que a gente vai deixando entrar e será que eu mereço esse cuidado de Deus que é por nós? Será que eu mereço isso? Será que... como é que Ele se sente quando eu fiz o que eu não deveria ter feito? Quando eu tenho aqueles pensamentos ruins? Quando eu fico com um desejo de vingança? Quando eu ouço alguma coisa sobre a política e aquilo me enche de pensamentos ruins e de ódio? O que Ele sente quando isso acontece? Ou quando eu penso naquela pessoa que me fez mal mesmo, e o que Ele pensa de mim? Quando eu usei aquela minha língua afiada para falar mal das pessoas, aquela língua afiada que podia partir uma pedra, sabe? Sabe, língua afiada para partir uma pedra? Significa assim, aquela que mas você só não fala, você arrebentou, meu. Se a pessoa ouviu assim, nossa, essa pessoa parece que deve ser irmão do diabo do jeito que você colocou aqui, porque é terrível demais. E naquele dia que você teve uma língua afiada, que você pintou uma pessoa com a maldade, que nem parece que ela é humana, será que você exagerou? E você exagerou a ponto dele não ser mais por você? Pois é. A gente vai pensar isso quando a gente fala demais, quando a gente bebe demais, quando a gente silencia demais.
Fica quieto, né? Vê o problema e se omite, silenciou demais. Quando a gente falha demais, quando a gente faz coisas que tem a ver com um superlativo, a gente fala, não é possível, Deus não pode estar comigo. Mas Ele nos deu Jesus justo por isso. Porque sozinhos, nós só saberíamos fazer essas coisas. Né? Amaldiçoar os outros, trazer maldição para nós. Por isso que Ele esteve no nosso lugar, por isso que Ele morreu no nosso lugar, por isso que Ele nos traz a confiança para a gente andar nessa vida. Mas não é a confiança que faz a gente andar quando tudo está bem, porque confiança quando tudo está bem, essa é, né, tranquilo. Está tudo bem. Estrada boa, não tem nenhum buraco, 3 pistas, dá para andar na velocidade da estrada, não tem perigo nenhum. Confiança. Estou conseguindo ver, tem luz boa, né, o sol perfeito, a estrada consigo ver longe, meu raio de visão está perfeito, eu consigo andar aqui tranquilo, estou confiante, dirijo bem, tenho não sei quantos anos de experiência para dirigir e andar nessa estrada. Confiança para você também, que hoje não está vendo nada. Confiança para você também, que hoje a tua estrada parece um lugar de tempestade, parece uma estrada que desconhecida e amedrontadora. Confiança também para andar ali. Confiança é a resposta da tua palavra, daquilo que você colocou como tua necessidade, a resposta de Deus para você hoje. Confiança, porque Deus é por nós. Se encha de confiança, escreva essa palavra em algum lugar que você vai ler durante a semana. Porque essa palavra vai trazer para você o fato de que você pode andar confiante porque Ele está presente na sua vida. Guarde essa palavra em um lugar que representa a resposta, mas não só a resposta, a presença de um Deus que nunca abandonou antes, e que não abandona hoje, e que está agora, e que quando você olhar para essa palavra, Ele estava na hora que você escreveu e estará quando você lê daqui a uma semana. E estará quando você lê depois, e depois, e depois. Quando você estiver nesses momentos onde parece que não dá para ter esperança, você pode encher seu coração ao ler isso, ao voltar seus olhos para o texto de Romanos capítulo 8. O capítulo todo tem muita informação. E eu já preguei nele outras vezes aqui na nossa igreja. Mas esta é a palavra do Senhor para nós. Pedro, esta é a palavra do Senhor para nós. Deus é por nós. Essa é a palavra do Senhor para a nossa igreja. Uma igreja que está sendo plantada na pandemia. Hoje, agora, nós temos mais tempo funcionando como igreja na pandemia do que funcionando fora dela. Deus é por nós, e essa igreja é dele. Essa igreja não é minha. Essa igreja não é de uma pessoa. Ela é nossa, né? Está no nome. Mas ela é nossa porque Deus é por nós. E essa igreja é dele. E aí algumas coisas não dá para acontecer. Por isso que eu falei, a gente vai ter que parar e decidir que a gente não vai reclamar mais das coisas. Porque não dá para ter presencial, e a gente não consegue falar de Jesus para os nossos amigos, a gente não vai conseguir trazer os amigos aqui para eles terem uma experiência acolhedora, né? Com a nossa turma, com aquilo que a gente está proporcionando. Do jeito que a gente está fazendo, a gente não consegue juntar todos os músicos para fazer aqui com a banda, a tecnologia não responde aquilo que a gente vai parar de reclamar. Deus está dando tudo o que nós precisamos, porque Deus é por nós, e é no meio da pandemia que essa igreja vai se estabelecer. É no meio da pandemia que nós vamos nos encher de confiança e vamos levar o evangelho para todo mundo. É no meio da pandemia que nós seremos cristãos maduros e vamos levar os nossos filhos à maturidade. É no meio da pandemia que nós vamos aprender mais de Jesus, vamos crescer na fé. Vamos experimentar esperança, vamos renovar a fé e espalhar isso. E levar isso a quem precisa. E quando alguém conversa com a gente, uma mensagem no WhatsApp, uma conversa no telefone, uma conversa pessoal, por vídeo ou presencial, que essa pessoa tenha uma experiência de renovação.
E o dia que ela tem coragem de falar, por quê? O que eu estou sentindo? O que é isso? Você vai dizer, eu me relaciono com um Deus que é por nós. Estou cheio de confiança. Renove sua confiança. Qual era o teu plano, o teu sonho, que de algum jeito você botou numa caixa e pensou, depois que passar a pandemia vai acontecer? Não, não vai passar não. Vai acontecer no meio. Vai acontecer durante. Vai acontecer agora. Você não vai esperar. Qual é a crise que você está vivendo hoje? Você vai se encher de confiança. É aquela DR que precisa ter familiar para restabelecer as coisas. Você vai ter, porque você vai fazer isso cheio de confiança, de um Deus que te acompanha, até para resolver esses problemas de relação, os problemas familiares, os problemas conjugais. Deus está presente porque Ele é por nós. Ele está com você. Que a sua confiança seja renovada. O Pedro vai cantar uma música, e enquanto ele canta essa canção, eu queria que vocês escrevessem a sua palavra, e agora é a nossa palavra de gratidão. Qual é a tua palavra de gratidão? Escreva aí, a tua palavra de gratidão. E depois eu volto aqui para a gente fazer uma oração, talvez conversar com mais umas 2 ou 3 pessoas e terminar o nosso encontro. Pedro tocar uma última aí para a gente terminar, mas eu quero dar bênção. Muito importante, gente, muito importante para nós como igreja. Toda a expectativa que podia existir para a gente daqui 1 mês, daqui 2 meses, ela não existe. Nós vamos aprender a viver o melhor que é possível viver como igreja desse jeito que a gente está vivendo. Então a gente não vai lidar com outro jeito, com uma expectativa de um outro tipo de coisa enquanto não puder ser de verdade. Então a gente vai se alegrar com isso e a gente vai aprender a viver bem assim. Então semana que vem, na quarta-feira, a gente tem nosso encontro de estudo bíblico. Os grupos aí vão se organizando e aqueles que puderem fazer da melhor forma possível, de forma eletrônica, é assim que a gente vai fazer, até que a gente tenha alguma segurança para ter algum dos grupos voltando para o presencial, mas como igreja nós vamos esperar. É triste isso, né, gente? Pensar que a gente vai ter que definir. Gente, é triste demais. Um número de contaminados ou um número de mortos, até tal altura, a gente é muito entristecedor tomar uma decisão dessa, né? Qual é o número de pessoas contaminadas aceitável para que a gente possa se reunir? É muito desanimador pensar assim, né? Porque é um tempo de muito, muito sofrimento. Que você, ao andar por essa cidade, ao conversar com as pessoas, seja a voz de confiança. Que o Deus que é por nós esteja agindo em você. Que quando você encontrar com as pessoas da sua família, eles consigam perceber que há confiança em você. Que o Espírito Santo, que dá criatividade, poder e sabedoria, esteja atuando em você hoje, essa semana e para sempre. Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana.